Bem, meus amigos, estamos de volta e para falar de Flamengo. Nós estamos vivendo uma fase em que a equipe está naquela dos ajustes. Ajuste que acreditamos nós, num curto espaço de tempo, vai dar à equipe do Flamengo aquele potencial tão esperado. O que eu não estou gostando muito é essa pressão que alguns torcedores estão fazendo com relação à imposição de jogadores recém-contratados para que eles já despontem como titulares. O processo que o Abel fez, que é o de separar as equipes, aqueles jogadores que chegaram, ele colocou numa espécie de equipe B para poder observá-los. E pelo que eu observei, o Abel não ficou tão contente assim como o torcedor estava esperando. O que acontece? O torcedor está naquela de achar que já tem que ser o time que o Flamengo contratou a peso de ouro. Não é assim. Você tem que colocar em campo jogadores que estão em melhores condições. O Arrascaeta, por exemplo, eu vou citar logo a peça que nós achamos a mais importante contratação agora dessa temporada, ele não está nem de longe perto daquilo que ele representa e que sabe jogar futebol. E aí o torcedor fica, de certa forma, impondo a sua participação. Nós já tivemos uma situação assim com o R7, assim que chegou o Everton Ribeiro. O pessoal queria que ele jogasse, ele não estava preparado. Ele não estava em condições de jogar, não estava rendendo, não estava jogando a metade do que ele joga hoje. E ainda não está nos cascos, porque o Everton Ribeiro joga muito mais do que está jogando. E aí, o que acontece? Vão queimar o Arrascaeta, como fizeram com o Vitinho. O Vitinho também tem muito futebol pela frente, mas aí, teve oportunidade? Acho que teve. Foram, podemos assim dizer, oportunidades atabalhoadas. Ele mesmo, naquela ansiedade, no afã de agradar o torcedor, tentou resolver algumas partidas, perdeu gols importantes, e tudo em função da pressão. Então é preciso que tenhamos um pouquinho mais de paciência com relação à equipe, para depois não ficarmos lamentando. E olha, nós já tivemos muito que lamentar em um passado muito recente. A equipe é feita a partir do momento em que você vai tendo os melhores jogadores em condições ideais. Tem que parar com esse negócio. Eu fico irritado quando vejo torcedores do Flamengo falando em laterais, até mesmo crônica esportiva. Eu não entendo alguns amigos da crônica esportiva que acham que o Flamengo tem os piores laterais do mundo. Eu não acho, já disse isso diversas vezes, vou continuar dizendo. Acho até que o Flamengo tem os melhores laterais do momento e talvez precise até de mais um polivalente que jogue nas duas laterais, porque o Trauco daqui a pouco vai estar na seleção, nós precisamos de mais um. Aí é outra história. Como vamos precisar de jogador de meio de campo? O Edjar vai para a seleção, Pires da Mota provavelmente também. E aí, como é que ficamos? A situação se complica a partir do momento que nós não temos reservas à altura. Quase que fazem a bobagem. Por sorte, o Flamengo não se desfez do Ronaldo naquela transação com o Santos. E aí o que aconteceu? Não perdeu aquela expectativa de ter ainda um meio de campo em condições de enfrentar os demais compromissos, caso esses jogadores estejam servindo as seleções de seus países. O futebol, ele requer sempre um pouquinho de previdência. E o Flamengo está numa fase que pode fazer isso. É como eu digo, hoje nós estamos com um problema, e sim, é no miolo da zaga. Há necessidade urgente de se contratar um zagueiro a mais. Não que aqueles que estão ali não prestam, mas é preciso que tenhamos talvez um grande zagueiro ou um zagueiro a mais, porque o Truller vai voltar.
Mas mesmo assim, nós ainda não temos uma zaga de confiança realmente. Aquela zaga que você olha e diz, olha, esses camaradas aí me garantem com tranquilidade esse miolo. A começar pelo goleiro, que é um tremendo de um frangueiro, né? Não adianta, ninguém vai me convencer de que o Diego é um grande goleiro. Ele pode pegar pênalti, mas ele se coloca muito mal, devolve muito mal. Nós ainda precisamos talvez de um grande goleiro. Mas isso é um assunto um pouquinho mais à frente, porque talvez não tenhamos tantos problemas atrás, porque com um time poderoso, a tendência natural é nós encostarmos no adversário e fazer com que ele recue e lhe sobre muito poucas oportunidades de gol. Vamos ver agora essa decisão que vem por aí, Taça Guanabara, os primeiros momentos entre Fla-Flu, depois vamos ver o que vai acontecer, com quem que nós vamos disputar, se vencermos o Fluminense, para nós começarmos a fazer uma avaliação real daquela equipe que é tida hoje como titular, mas como disse, um tanto quanto apressada. Todo mundo já querendo colocar Arrascaeta. Calma, gente. Vamos com calma. Então vamos dar o tempo para o tempo, para nós termos o melhor. Tá ok? Grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.